diadema da pátria dourada, como joia brilhante e gracil, a Lagoinha será apontada para a honra do nosso Brasil. Ao trabalho, a luta gigante, na conquista suprema do bem, sempre unidos marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, e cantemos com ardor sob o céu primaveril. Hosana a Lagoinhas, a Bahia e ao Brasil. Na planície suave e ondulante, bafejada de brisa sutil, se destaca formosa e constante, devotada em amar o Brasil. Ao trabalho, a luta gigante, na conquista suprema do bem, sempre unidos marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, e cantemos com ardor sob o céu primaveril. Hosana a Lagoinhas, a Bahia e ao Brasil. Da Bahia será filha ditosa, que mais louros na fronte terá, pois seus filhos a farão orgulhosa no labor que o progresso trará. Ao trabalho, a luta gigante, na conquista suprema do bem, sempre unidos marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, e cantemos com ardor sob o céu primaveril. Hosana a Lagoinhas, a Bahia e ao Brasil. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e, por isso, conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor,
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito, quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos. A mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum.
Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à lei orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a lei orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, em nome Presidência de Deus, da Câmara. aberto os trabalhos. Cumprimentar a todos com a boa tarde. E não temos atas confeccionada para fazermos a leitura. Iremos convidar a primeira secretária para proceder às matérias constantes no expediente. Boa tarde a todas e todos. Projeto de lei de número 45 de 2021. Denomina artéria urbana da cidade de Praça José Eduardo da Silva e da outras providências. Vereador autor Márcio da Cavada. Indicação de número 127 de 2021. Excelentíssimo senhor prefeito, atendendo aos reclames dos moradores da Praça Santa Isabel, mais precisamente no entorno da igreja, e preocupados com a saúde, a segurança e o bem-estar dos mesmos, solicitamos de Vossa Excelência que se digne em autorizar ao setor competente a executar os serviços de revisão da rede de energia elétrica, a troca de lâmpadas queimadas e a poda de árvores, o que irá trazer inúmeros benefícios à coletividade como um todo. Vereadora autora Jaldice Nunes. Indicação de número 128 de 2021.
Senhor presidente, o vereador que esta subscreve, na forma que dispõe o regimento interno desta Casa, e depois de ouvir o seu egrégio plenário, solicita ao Executivo Municipal que autorize a Secretaria Municipal competente a proceder à inclusão da advocacia no rol das atividades essenciais no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. Justificativa. Como justificativa, entre outras, além de considerar o crescente número de pessoas infectadas no estado da Bahia, o advogado é indispensável à administração da justiça, assim como consagrado pela Constituição da República de 88, em seu artigo número 133, conforme descrito a seguir. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Vale ressaltar ainda que outros estados no Brasil, exemplo de Minas Gerais, Amapá, Rio de Janeiro, Maranhão, Sergipe, Pará, Paraná, Amazonas, Goiás e o Distrito Federal, já incluíram a advocacia no rol das atividades essenciais, garantindo a esses profissionais a inclusão de seus respectivos planos de vacinação contra a Covid-19. Vereador autor, Anselmo Bal. Indicação 126 dos moradores do conjunto IAPSEB, no bairro da Praça Kennedy, e preocupados com a saúde e o bem-estar dos mesmos, solicitamos de Vossa Excelência que se digne autorizar ao setor competente a executar os serviços de limpeza geral no referido conjunto, o que irá trazer inúmeros benefícios à coletividade como um todo. Vereadora autora Jaldice Nunes. Indicação 129 de 2021. Requer ao prefeito municipal melhorias urgentemente para a Escola Municipal Dr. Jário Aze, localizada no distrito de Riacho da Guia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, considerando que a Organização Mundial da Saúde publicou recentemente um documento com indicações de estratégias para melhorar a ventilação de ambientes e diminuir o contágio pelo coronavírus, no qual reforçou que a probabilidade de contrair a Covid é muito maior em espaços cheios e sem ventilação adequada, pois o vírus se espalha de forma mais eficiente. Considerando que a maioria das escolas municipais não possuem condições que permitam a ventilação adequada, realidade a qual torna-se mais preocupante em tempos de pandemia, e precisamos aperfeiçoar suas estruturas para as voltas às aulas, como da Escola Municipal de Dr. Jário Aze, considerando que a cada dia a tecnologia se torna mais importante no nosso cotidiano e as escolas precisam se adaptar a essa nova realidade, uma vez que a inserção desta ferramenta ao ensino amplia as fontes de estudo e pesquisa para os alunos e professores, considerando que este local não é totalmente inclusivo às pessoas com deficiências físicas e ou visuais, em razão de não cumprir as exigências legais referentes à acessibilidade, considerando que a prática regular de esportes por crianças e adolescentes nas escolas propicia inúmeros benefícios para o corpo e a mente, considerando que estamos em períodos de chuvas e a mencionada escola precisa de reparos no teto, considerando ainda que a biblioteca da referida escola está desativada por não ter estrutura adequada nem para ser utilizada como uma sala de leitura, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie com urgência as medidas anexas a seguir, expostas nas páginas, para serem tomadas com o fim de sanar os principais problemas da Escola Municipal Dr. Jário Aze apresentados. Vereadora autora Luma Menezes. Indicação 131 de 2021. Requer ao prefeito municipal melhorias urgentemente para a Escola Municipal Jorge Amado, localizada no Catuzinho. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie com urgência as medidas anexas a seguir, para serem tomadas com o fim de sanar os principais problemas da Escola Municipal Jorge Amado apresentados. Vereadora autora Luma Menezes. Indicação 132 de 2021. Requer ao prefeito municipal melhorias urgentemente para a Escola Municipal São José, localizada no DISAI. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie com urgência as medidas anexas a seguir
para serem tomadas com o fim de sanar os principais problemas da Escola Municipal São José apresentadas. Vereadora autora Luma Menezes. Indicação 130 de 2021. Requer ao prefeito municipal melhorias urgentemente para a Escola Municipal Vale do Sol, localizada no Vale do Sol. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie com urgência as medidas anexas a seguir para serem tomadas com o fim de sanar os principais problemas da Escola Municipal Vale do Sol apresentados. Vereadora autora Luma Menezes. Indicação 125 de 2021. Requer ao prefeito municipal melhorias urgentemente para a Escola Municipal Visconde do Rio Branco, localizada na comunidade do Rio Branco. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie com urgência as medidas anexas a seguir para serem tomadas com o fim de sanar os principais problemas da Escola Municipal Visconde do Rio Branco apresentados. Vereadora autora Luma Menezes. Encerrado, presidente. Convido a primeira secretária para proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Acabei de ler. Pequeno expediente. Para usar da Jusce Cardoso, 5 minutos sem a parte. Tá voando aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidenta. E boa tarde também às pessoas que nos acompanham, né, de suas casas ou dos espaços que estejam. E eu quero hoje, sobre a boa política. Nos últimos dias, por conta do debate do Código, tem se intensificado algo que é muito reflexo do que nós estamos vivendo a nível de Brasil, de descrédito da classe política. Infelizmente, nós vivemos uma grave crise da democracia representativa. E isso se reflete de várias formas, mas também tem aqueles que sempre se aproveitam desses espaços e dessas crises para poder intensificá-las, na verdade, com interesses, sejam pessoais ou coletivos, para desestabilizar, mas não resolver. E aí, eu quero, a partir de algumas falas que a gente vem observando, vereador Bal, observando na imprensa, por parte de alguns, observando em outros espaços também, onde coloca que toda a política, todos os políticos, ninguém faz nada, que a Câmara não está discutindo e debatendo a questão do Código Tributário. E a gente precisa, assim como as pessoas não gostam de ser lido pela mesma régua, ser medido pela mesma régua, ter esse cuidado ao fazer a leitura também da Casa Legislativa. Porque eu vejo muita gente discutindo um monte de coisa nas emissoras da cidade, e eu quero mostrar que o nosso problema é muito mais grave se é desse governo ou de governo que passou, se é essa ou aquela pessoa. Existe uma prática no nosso país, e em nossa cidade não é diferente, de decidir as questões que interferem na vida de todos, sem dialogar com a população. E isso precisa mudar. Apesar da democracia no nosso país ser uma realidade ainda questionável, infelizmente, o que nós precisamos discutir é: todo poder emana do povo? Se emana do povo, por que o povo não participa como deveria? Por que nós também não estimulamos? E parte da classe política tem interesse que as pessoas não participem, porque demonizam a política como algo ruim, e o Código é um exemplo de que é preciso acompanhar as decisões daqueles que vocês elegem para representá-los, sim, porque as decisões dessas pessoas interferem na vida de todos. É na política que as assimetrias se resolvem ou não. O acesso aos serviços públicos também estão nessa questão das decisões dos políticos. Para dizer que isso não é algo novo, e aí o ex-secretário de Fazenda, que também tem feito uma série de abordagens no rádio, inclusive colocando que as pessoas não estão discutindo, né? Primeiro que esse debate já está na ordem do dia há muito tempo. Eu, inclusive, tenho feito
desde o início do ano, logo no início da legislatura. Para lembrar que em 2012, no apagar das luzes também, que ele era secretário, no dia 27 de dezembro, foi alterado o Código Tributário. E foram criados 70 novos cargos, sem nenhum debate com a população, atropelando o processo. Inclusive, daquela época ainda existe uma recomendação do próprio Ministério Público recomendando a suspensão das sessões que aconteceram para aprovação das duas legislações. E com isso eu não estou aqui querendo falar da prática deste ou daquele governante, mas para dizer que tem sido uma prática na política utilizar, principalmente ali do mês de dezembro, quando as pessoas estão voltada toda a atenção para as festas de finais de ano, as gestões municipais trazerem a casa e votarem exatamente o que querem, sem a participação de ninguém. E isso precisa mudar. É por isso que nós vamos apresentar a esta casa um projeto de resolução, porque agora como é que funciona? O presidente da casa decide a tramitação dessas matérias, quebrando os interstícios da casa, podendo haver algum tipo de ressalva no plenário, mas isso aconteceu em 2012 e prevaleceu a vontade do então presidente da casa na época. Então, nós estamos propondo à casa um projeto de resolução que, para a tramitação de algumas matérias, inclusive em alteração de código, das matérias tributárias, dentre outras, que nós possamos garantir que ocorra pelo menos uma audiência pública antes da sua votação. É uma forma que a gente tem de garantir que a população que nós representamos efetivamente tenha algum tipo de oportunidade de conhecer as mudanças que estão sendo propostas por essas legislações. Então, para concluir, presidente, dizer que nós precisamos continuar debatendo as mudanças que são necessárias para que a boa política passe a vigorar. A política como instrumento de transformação social e que pense na resolução dos problemas que interferem na vida de toda a população. E para isso nós estamos à disposição para fazer o debate, para ajudar a construir, questionar, mas também sugerir saídas e mudanças para que a gente possa viver uma cidade melhor. Continuando o pequeno expediente, convido o vereador Márcio da Cavada, 5 minutos sem a parte. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas vereadores aqui presentes. Quero complementar aqui a mesa diretora. Eu queria aqui falar um pouco sobre uma nota que saiu na imprensa, né, a respeito do posicionamento do G6, em especial, em relação ao Código Tributário. Um jornalista, não vou falar o nome para não dar ibope a ele, colocou na sua matéria, dizendo o seguinte: em discurso contraditório, vereadores do G6 admitem conversas com o governo. Agora eu queria fazer uma pergunta a esse jornalista: com quem é que a Câmara, que os vereadores, que o G6 deve sentar para tentar fazer alguma mudança no código, nos pontos problemáticos? Não é com o governo? Então eu não entendi essa matéria, criticar o G6 por sentar com o governo para fazer alguma negociação. Então, às vezes, a imprensa, principalmente esse escritor, deveria se explicar o motivo dessa crítica que ele fez. Porque a gente tem que sentar com o governo mesmo. Vai sentar com ele? É com quem escreveu essa matéria?
Eu queria também aqui chamar a atenção do governo ao nosso prefeito, Joaquim Neto, que eu tenho certeza que essa decisão, há dias atrás, não partiu dele. Eu queria falar aqui que tem um secretário do governo que se acha dono da prefeitura, que fica colocando vigilantes, ou melhor que seja, puxa-sacos, disfarçado de cargo comissionado, para olhar, visualizar vereadores que entram em secretarias, principalmente a Secretaria de Saúde, saber o horário que entra e o horário que sai. Eu queria dizer a vocês, vereadores, tem muitos vereadores aqui, a maioria aqui, trabalham diretamente na saúde. Quando a gente vai na Secretaria de Saúde, a gente vai tentar ajudar a população. Então, secretário, eu acho que você deveria deixar de atrapalhar, que às vezes o governo quer até andar, mas você não deixa, desde a gestão passada que você vem fazendo essa prática, entendeu? Então, eu queria, era muito bom que o senhor fosse trabalhar. Tem muitos vereadores aqui, como Ed, Bal, Luciano Almeida, Raimunda Florencio, que vem fazendo um trabalho social na saúde muito importante. Quantas cirurgias que a população pede socorro a gente e a gente consegue agilizar. Então, é um trabalho muito importante que os colegas aqui, vereadores, fazem. Agora fica secretário pedindo a cargo comissionado para ficar nas esquinas, olhando, tirando foto e querendo saber o horário que o vereador está entrando dentro da secretaria e saindo. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Professor Arão ali faz um trabalho excelente. Codoro mesmo sai do Riacho da Guia, 3 horas, 4 horas da manhã, com pacientes, dando socorro. Isso aí, secretário, que você deveria olhar, entendeu? Então eu queria pedir ao nosso prefeito, que eu tenho certeza que o prefeito não vai dar ouvido a quem trabalha pela saúde. Muito obrigado. Continuando o pequeno expediente, convido o vereador Luciano Almeida para fazer uso da palavra. 5 minutos sem a parte. Senhora presidente em exercício, vereadora Raimunda Florencio, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu vou tratar de um tema hoje e eu gostaria até de que o líder do governo, o vereador Jorge da Farinha, estivesse presente, porque ele disse que toda ausência é atrevida. No meu caso, eu gosto de que as partes interessadas estejam presentes nas falas. Eu já estou saturado, já estou no desgaste com essa questão da votação desse Código Tributário que nós fizemos no final do ano, e temos que assumir, falando no popular, o nosso BO. Nós votamos cegamente, sem ter nenhum acesso ao código, até porque, Raimunda, nós discutimos aqui por 3 ou 4 vezes com o secretário Grave, 2 reuniões nós tivemos na sala do presidente, e está registrado nos anais da casa aí, não tenho dúvida, deve ter essa gravação, uma reunião que nós tivemos aqui com o secretário Grave para tratarmos da COSIP, onde nós discutimos com ele aqui sobre as faixas, o aumento de isenção de 50 kW para 90 kW, que não mexeria na faixa de classe média alta, porque já paga tributos altíssimos, e seria o aumento de uma carga tributária, e o que ficou combinado aqui, Luma, que mexeria na faixa das indústrias, que indústria como Skin Carió, como Latapac, Gub, estava pagando como se uma empresa do comércio
pagasse. Esse foi o combinado. E, além disso, na discussão que nós tivemos com o GRAVE, ele fez um apelo de que, como estávamos vivendo um período de crise, um período de incertezas, de que poderia, esse ano de 2021, o município não fechar as contas por falta de dinheiro, tinha a questão da tributação, que precisava de uma lei municipal para que pudesse tributar, God, os cartões de créditos e os planos de saúde que, quando a gente paga aqui na cidade, por exemplo, tenho o plano de saúde Unimed Nacional e o ISS desse serviço ia para a cidade onde é a sede do plano de saúde. E para que esses recursos ficassem em Alagoinhas, né, para que aumentasse a arrecadação. E nós, naquele momento de oposição, não queríamos ser aqui o criador do problema ou aqueles que queriam o atraso, senhores vereadores, da arrecadação municipal, queria atraso, prejudicar o município. E discutimos. O que nos faltou, realmente, foi verificar a alteração na peça que estava para ser votada. E aí confiamos, eu posso falar, Luciano Almeida, particularmente confiei, né, no governo naquele momento, e na condição de oposição nós não queríamos ser empecilho, não queríamos ser aquele que viesse a travar o crescimento ou o aumento de arrecadação do município. Aí não cabe, hoje o atual líder Jorge da Farinha, eu não gosto de estar aqui entrando em atrito com colegas. Não gosto. Eu respeito, né, procuro ser muitas vezes corporativista. Eu quero o fortalecimento dessa casa, a unidade e o fortalecimento quando necessário. Agora, que não dá é para o vereador Jorge da Farinha querer jogar para a torcida, para dizer que tentou, e citou meu nome do vereador Tordininha na última sessão, que tentou discutir o projeto e que nós, eu e Tó, principalmente, não tínhamos deixado. Conversa. Infelizmente não é verdade, vereador Jorge da Farinha. O que Vossa Excelência tentou discutir aqui foi o projeto de lei que o vice-prefeito, na época ainda presidente da casa, botou para fazer o aumento do salário só do vice-prefeito, e que você, e aí eu faço jus, fez aqui um protesto, foi o único vereador que votou contra naquele período. E projeto esse que veio vetado pelo governo esse ano e que nós mantivemos o veto e não vigorou. Então eu acho que esse negócio de ficar agora querendo remendar o que já foi feito, a gente tem que olhar para frente agora, como hoje a secretária de Fazenda e sua equipe técnica vai estar aqui, né, a pedido desse colegiado, para discutirmos o Código Tributário, ver os pontos mais polêmicos, mais prejudiciais para a população, e nós sairmos hoje, de fato, com a pauta, né, isso foi uma proposição da vereadora Jusce, e que todos nós abraçamos, e de todos nós, né, do presidente, e de todos nós abraçamos, de nós termos hoje aqui um norte e termos as propostas, aquilo que realmente vem a ser, na sua maioria, essas propostas de consenso da Câmara. E eu não quero ficar mais nesse blá blá blá, nesse blá, porque não vai resolver. Foi votado no final de dezembro o código, agora a gente precisa fazer as correções. Estamos prontos para isso. Estamos brigando para isso. Para concluir, e eu não quero ficar aqui jogando para a torcida e nem querendo buscar o responsável. O responsável fui eu, votei. E minha briga agora no momento é para que a gente possa corrigir, possa amenizar. Não vamos ficar na ilusão de que esse código vai ser revogado, porque o governo não vai revogar. Então eu quero agradecer e esclarecer essa fala do vereador Jorge da Farinha na última sessão, e eu não poderia me calar. Quem me conhece sabe que eu sou dessa forma.
Eu gosto de transparência e assumir minhas responsabilidades. O vereador Tordininha, 5 minutos. Senhora presidenta, vereadora Raimunda Florencio, senhoras vereadoras, senhores vereadores, doutor Geraldo, aqui nas galerias dessa casa, intérprete de Libras, seu Newton, servidores, e a imprensa que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero ir na linha do que falou o nosso vereador, e falou muito bem, o nosso vereador Luciano Almeida. O vereador Jorge da Farinha foi para o grande expediente, citou o meu nome, o nome do vereador Luciano Almeida, e não nos deu a oportunidade de ter uma parte, para que a gente pudesse debater naquele momento, não é, aquele assunto. O vereador Jorge da Farinha não está presente, mas eu não posso perder a oportunidade de respondê-lo hoje, não é, agora, porque não haverá mais tempo de respondê-lo na semana que vem. Então, vereador Jorge, espero que Vossa Excelência, que está na casa, esteja assistindo a sessão, e eu estou nesse momento conversando com você pelas redes sociais. Mas para te lembrar que naquele dia, no dia da votação do Código Tributário, que tiveram também outros projetos, como muito bem disse o vereador Luciano Almeida, o único projeto que Vossa Excelência questionou foi o aumento de salário do vice-prefeito, que se constituiu como inconstitucional. E Vossa Excelência só se atentou para discutir esse assunto quando o presidente da época, Roberto Torres, colocou o projeto em votação. E Vossa Excelência sabe que quando o presidente coloca um projeto em votação, não cabe mais discussão. É regimental. E esse foi o momento que Vossa Excelência interpelou, quando o vereador não tinha mais o direito regimental de questionar. Então Vossa Excelência não poderia cobrar apoio de Thor, de Luciano Almeida, ou da oposição da época, quando Vossa Excelência infringiu o regimento interno e de um projeto que Vossa Excelência discordava. E está correto, não é? Mas não pode jogar nas nossas costas um erro de Vossa Excelência e da sua base de apoio. Vossa Excelência também deveria saber que não foi só esse projeto que esteve lá, que esteve na discussão. Vários projetos, dentre os projetos, feito um acordo, tinha o projeto da SEMAS, que pegava a Secretaria de Reparação, à época Secretaria de Reparação, mudava, Secretaria de Reparação para Secretaria de Direitos Humanos, Diretoria de Direitos Humanos. E nós fizemos uma emenda no acordo e transformamos em Direitos Humanos e Combate ao Racismo Estrutural. E aumentamos também o valor que tinha para essa diretoria. Essa foi uma das emendas fruto de acordo. O outro acordo também que foi feito foi em relação, nesse mesmo dia, à LOA, as autorizações para o remanejamento que a prefeitura poderia fazer, que eu fui contra em alguns momentos, porque eu queria que era 10%, 10, 10, 10. Mas a maioria da nossa bancada de oposição optou por 30, 30 e 50. Daí isso passou. Esse foi um dos. E o outro foi o Código Tributário, que era consenso, porque nós tínhamos discutido por diversas vezes aqui com Grave e uma das vezes com Montagil. E o que ficou acordado e acertado era isso que o Luciano aqui falou. Não vou repetir. E nós tínhamos a certeza que era isso. Mas, diante da fala do ex-presidente, hoje vice-prefeito e secretário de Serviços Públicos, Roberto Torres, que eu tenho um carinho enorme, admiração, mas diante da fala do presidente, que disse que o código que foi aprovado nesta casa foi o código que foi dado entrada igualzinho no dia 14 de dezembro de 2020. Ou seja, então as 4 discussões com Grave não adiantou de nada? Isso que o Luciano Almeida trouxe para aqui não adiantou de nada? Então o acordo que foi feito para aprovar com apenas essas 2 alterações e todo o restante seria do código anterior, tudo isso ficou a ver navios, então é mais grave, ex-presidente Roberto Torres. É muito mais grave. Considero que a folha ainda foi trocada, porque não havia isenção de 90, a isenção era de 50 quilowatts, que facilitou a vida de muita gente, mas que dificultou a vida de industriários, como o Fecinho, não é? Ali, diga o nome aí, da padaria
da padaria central, né, que pagava R$90, o Grave dizia que o aumento que seria, no máximo, seria até uns R$300, e o Fecinho acabou pagando R$2.000. E os R$300 eram para a Heineken e as grandes indústrias, não para os pequenos empresários. Porque nós, Mais um minuto nós tomamos o cuidado de conversar com ele. Não pode ter nenhum tipo de aumento para comerciante, não pode ter nenhum tipo de aumento para empresário, para pequeno empresário, e não pode ter nenhum tipo de aumento para a população em geral e principalmente a mais carente. E ele garantiu isso. Nem IPTU, nem ISS, Grave garantiu. Mas a palavra de Grave se perdeu no tempo. E o mais grave para mim é que me parece que houve a anuência de alguns vereadores desta casa para que o projeto que entrou foi um projeto que não foi discutido, como muito bem disse aqui Luciano Almeida. Eu imaginava que isso tinha sido feito apenas pelo Poder Executivo Municipal, que eu não confio, que não é digno de confiança. Mas agora eu vejo que teve o dedo, a mão, a anuência desta casa para que o projeto, o pacote de maldades, o Código Tributário que foi aprovado nesta casa, Para concluir, vereador. que está acabando com a vida de diversos comerciantes, que vai acabar com a vida, né, de indústrias que possam se instalar aqui em Alagoinhas, que está acabando com a vida de toda essa nossa cidade, não foi só um pacote de maldade do Executivo, teve também o dedo de vereadores desta casa. Muito obrigado, senhora presidenta. A denúncia é grave, viu? Continuando, pequeno expediente, vereador Gode, 5 minutos em a parte. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, colega vereador, colega vereadora. Registrar a presença aqui nesse seu Nilton, sempre junto com a gente, toda a sessão. As meninas, é bacana aí, Impact de Libra, né? Doutor Geraldo, presente. Os que nos acompanham através do Instagram, Facebook da Câmara. Quero parabenizar o colega aí, o presidente do G6, Márcio da Cavada. E dizer, Márcio, que você está mais do que certo. Nós fomos eleitos pelo povo. Nós estamos aqui pelo povo. E secretário, eles são indicados. Indicação. Então, por isso, ele tem que nos respeitar e atender a população de Alagoinhas bem. Porque é por isso que eles estão lá. Eu não podia deixar dessa tarde falar da saúde que nós estamos passando aqui na nossa cidade de Alagoinhas. Na verdade é no mundo, mas eu acredito que Alagoinhas hoje é o pior o que está acontecendo na saúde aqui em Alagoinhas. O Dantas Bião que diga, tá demais. Não, vamos pular, não seja quem for, ou Joaquim ou governador, tá uma desgraça. Os pacientes, pobre coitados, chegam lá 7 horas da manhã e até às 7 da noite, muitos não são atendidos. E na UPA também. E aqui eu não quero inferir o governador, o prefeito, eu sei que todos eles têm que lutar e todos nós pela saúde. E nós estamos passando um momento tão difícil, essa pandemia, essa doença maldita, que pega as pessoas sem dó e piedade, não escolhe cor, preto, branco, vermelho, não tem qualidade para ela, não tem rico, não tem pobre. Então tem que ter respeito. E aí eu não entendo o Dantas Bião administrado pela empresa do filho do senador Otto Alencar. É tudo uma aliança ligada, é o PSD, é o PP, é o PT e o povo sofrendo. Então não vou admitir, nós não vamos admitir esse tipo de
tratamento com a população de Alagoinhas. Ninguém aguenta mais não. Aí você vai, quem tem o Apivida, outra miséria. Me desculpe por expressão, mas é doloroso. Ah, tem um hospital Apivida aqui para atender. Chega lá, não tem médico no Apivida. Levantou todos os atendimentos das clínicas aqui, a maioria, porque o Apivida está ali, o hospital. E aí o que acontece? Fica o hospital com muitas aglomerações, porque segundo o Apivida fala, porque não vai o tal médico que fazia no HCA, que atendia nas outras clínicas, agora tem que atender todo mundo no Apivida. E muitos planos de saúde, você chega lá, quem tem um plano de saúde não está diferente também de quem tem o SUS. Eu estou vendo tudo a mesma coisa. Não, mas é quase, nego. Você porque pegou um hospital de luxo lá em Catu, parabéns pelo hospital. Como é o nome dele? Fazer a propaganda dele. Águas não dê. Agora vá para o HCA e entre lá. Eu fiquei muito feliz quando você falou que o rapaz não tinha condições e o hospital foi lá atender. Agora entra no HCA para ver se o HCA, ver se você não tiver a tinta, ver se ele atende. Então a saúde está uma decadência mesmo. Está no estado, a saúde de Alagoinhas está no fundo do poço. E nós precisamos de nos unir por o bem da saúde de Alagoinhas, que não aguenta mais uma pessoa chegar em um hospital 7 horas da manhã e chegar às 7 horas da noite e não ser atendido. Vai para uma UPA, chega lá, não faz o exame, nem aquele rápido, nem aquele lembra aí, Júcio? O PCR. Vai nos postos de saúde, não tem remédio. Um minuto, vereador Baco. E aqui não está nenhum aqui querendo tapar o sol com uma paneira, não. Se o governo estiver bem, nós estamos aqui para dizer que está bem. No dia que estiver bom, a gente estamos aqui para parabenizar. E aqui vocês sabem quem eu sou esse tipo aqui. Tem negócio de tapar o sol com a paneira, não. Ou é ou não é. Meu muito obrigado, uma boa tarde, Deus abençoe a todos. Como o vereador Baqueiro não se encontra presente, convido a vereadora Jaldice para fazer uso da palavra. 5 minutos em a parte. Excelentíssima senhora presidenta da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, intérprete de Libras, funcionários, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, desejar boa sorte, boa tarde e dizer que eu começo a ficar feliz, viu, God, de ver os vereadores exercendo a função realmente do vereador. E aí eu quero deixar aqui, a gente analisando as escrituras sagradas e a gente vê que fala do papel do vereador também, lá em Provérbios 31, 8, 9. Luciano. Provérbios 31, 8, 9, que diz assim: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Ser o protetor dos direitos de todos os desamparados. Veja como fala do papel do vereador, Luma. Então, o vereador é para estar cuidando do povo, discutir os projetos, fiscalizar, ouvir sugestões, ser a voz da população, do povo, independente de situação, de oposição, realmente defendendo o direito da população. E aqui eu trouxe, nessa tarde, umas taxas aqui, que é da EPARC, né? Que é a da Zona Azul. Veja só, esse cidadão, ele pagou R$ 2,80, né? Chegou lá, tinha o papelzinho, pagou R$ 2,80. Uma hora após, pagou mais R$ 2,80, então R$ 5,60.
Hoje também eu estacionei o carro e para pagar eu tive que ficar rodando atrás de uma pessoa do preposto da empresa para fazer o pagamento. E aí rodei. Quando eu encontrei, ele disse, mas a senhora pode ter o aplicativo. Eu disse, mas eu não tenho interesse em ter o aplicativo. Meu celular também não comporta o aplicativo. Então, como é que a pessoa vai, como é que a prefeitura coloca uma empresa que obriga que a pessoa instale um aplicativo? Se você não tiver um celular compatível, fica sem pagar? Aqui, para vocês observarem, tem um código de barra e tem um QR Code, mas não tem acesso. Que a gente poderia pagar aqui por esse código de barra, mas não tem acesso. Então, é uma sugestão, né, para que a gente possa para que eles possam estar avaliando, mas, de fato, a gente está tendo um péssimo serviço da empresa, né, e estamos pagando mais do que a gente deve. Muito se paga para um serviço que não tem tanta qualidade. Além disso, vejam só, vocês podem observar, cobra no centro da cidade e o entorno da cidade, o trânsito é uma bagunça. Veja ali na frente da SECIM, na frente da Secretaria de Agricultura, estaciona carro de um lado, carro do outro, ao lado ali da Igreja Batista Belém. Carro de um lado, carro de outro. E está passando carro indo e carro vindo. Ou seja, não tem condição 4 faixas de carro. Então, é preciso estar dando uma avaliação, fazendo uma avaliação do trânsito ao entorno do centro da cidade, que cada dia que passa está ficando mais difícil. Eu quero também parabenizar a empresa Origem, que fez uma doação de 1.000 fraldas geriátricas para o Lar de Idosos Bezerra de Menezes, junto com um amigo nosso que tem uma casa de ração ali na Praça Santa Isabel, né, foram entregar, e foi uma coisa muito, muito importante, porque ele falou, que o seu Antônio, que são 60 fraldas por dia geriátrica que eles gastam ali. Então, foram 1.000, já deu para dar uma aliviada nessa demanda. Então, quero parabenizar a empresa Origem por ter escolhido a nossa cidade e ter feito essa doação. Falar também que essa semana eu estive no supermercado, lá na Atacarejo, e aí o troco, lá a moça do caixa falou assim, você quer doar esse troco para alguma instituição filantrópica? E me disse lá 3 nomes de instituições. Eu queria também que vocês, juntos, né, com o presidente da casa, estivessem analisando para a gente fazer uma indicação ao dono da empresa, para que esse troco solidário fique aqui na nossa cidade, para alguma instituição, ou dar o nome de 2, 3 instituições, até o Anjo de 4 Patas, né, tem tantas outras instituições, para que, em vez da gente, nada contra as instituições... Concluir. Nada contra, para concluir, vereadora. Nada contra as instituições de Salvador. Muitas pessoas também do interior são usuárias dos serviços, né, de saúde dessas instituições filantrópicas da capital. Mas a gente precisa também, já que a empresa está instalada em Alagoinhas, né, que está aqui, que vende, que a gente possa também deixar esse troco solidário aqui. Mais uma vez, falar sobre a carência do transporte na zona rural. A gente já tem sofrido muito aqui na cidade, mas na zona rural é urgente. As pessoas, elas ligam, elas se queixam e elas têm sofrido muito por conta da falta de transporte. Muito obrigada. Continuando o pequeno expediente, vereador Codoro, 5 minutos sem a parte. Chamou? Boa tarde a todos, me desculpem, estava aqui escutando um áudio de um acontecimento que existiu lá agora no distrito de Riacho da Guia. Boa tarde a todos os vereadores, a todas as vereadoras, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a todos que... E eu gostaria de começar nessa tarde de hoje falando mais um pouco sobre a denúncia que o nosso colega, nobre vereador Raimundo God Luxo, acabou de falar. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, vocês são testemunha minha que eu venho fazendo aqui reclamações do Hospital Regional Dantas Bião há muito tempo. Sou vereador de primeiro mandato, mas já venho prestando solidariedade
ao povo da minha terra, que é meu distrito de Riacho da Guia, que eu tanto amo, desde a época do saudoso José de Deus Oliveira, mais conhecido como José do Bode. Desde quando eu cheguei de transferência do saque Camaçari para o saque Alagoinhas, eu já venho prestando a solidariedade para o povo e conduzindo pessoas a esse hospital. E eu nunca vi melhorar nada. Não estou aqui para desfazer da atual gestão estadual, seja ela do PT, seja ela lá no passado do PFL, seja ela do PSDB. Não estou falando aqui de partido. Muito pelo contrário. Porque o atual governador que está aí, ele ganhou com o meu voto. Ele ganhou com o meu voto. Porque eu acreditava nele. Eu acreditava na administração dele. E não tem porquê mais a população baiana, principalmente aquela que nos toca, que é da cidade de Alagoinhas, ter a ousadia de uma urna no próximo pleito eleitoral e conduzir um voto a quem ele apoiar. Muito pelo contrário. Está vergonhosa a situação do Bião. Eu ando ali o tempo todo, todo mundo sabe. É 1h da manhã, é 2, é 3, é 4, é de dia, é de noite. Todo dia uma situação difícil, minha gente. Agora um senhor de São Paulo chegou no hospital, estava com seu carro parado na pista, se sentindo mal, se conduziu ao hospital, chegou 7h da manhã, foi para 9h da noite e não foi atendido? Num momento de pandemia desse? Isso não existe, velho. Solicito ao meu prefeito da cidade, do município de Alagoinhas, prefeito Joaquim Neto, que entre em entendimento com o senador Otto Alencar, ele que é um dos responsáveis maior, que é como o vereador Gode disse, a empresa que lá administra se diz, que eu não tenho como provar, que é do filho dele. Há dias atrás, tomou uma atitude errada, desfazendo de uma médica. Foi a mídia. A gente, quando quer desfazer, rapaz, primeiramente a gente dá exemplo. Então, aqui fica a minha revolta. Solicito também mais segurança pública para o distrito de Riacho da Guia e toda a zona rural, que está um caos. Solicito sim melhoria na saúde municipal. Que eu não estou aqui para citar o que está bom e o que está ruim. Mas está tudo difícil. É por causa dessas poucas e boas, por irresponsabilidades de determinados secretários, seja ele de que pasta for, que se acontece as reclamações, que dá ibope, que dá vez até, com todo respeito, senhores vereadores de oposição, a vocês falarem. Porque se tivesse bom, não reclamava, rapaz. Boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. Continuando o pequeno expediente, vereador Bal. Anselmo Bal, pastor, bolsomínio. Acima de tudo, Deus acima de tudo. Boa tarde. Se não chegar os dois, eu vou encerrar. Boa tarde, excelentíssima senhora vereadora, presidente, nossa querida intérprete de Libra,
É um prazer ter vocês aqui, tá? Todos os amigos aqui, nosso amigo Nilton e quem está em casa. Deixar o primeiro recado, eu não votei em secretário nenhum. Não tem um secretário aí que votou. Quando eu votei lá, saiu a foto de Joaquim. Todos os secretários aí foram nomeados, viu? Vereador que não se respeita é que fica atrás de secretário. Secretário tem que me respeitar e me atender. Eu não vou em secretaria nenhuma pedir para mim nem para minha família. Vou pedir para o povo que votou em mim. E o povo que votou em mim não é para ficar calado. Não votei em secretário, hein? Ontem foi desanimador e triste. Eu tenho uma amiga de infância, Tina. Ela mora na primeira, Travessa Santo Antônio, e a família dela ali. Chegou um recado, Bal, nos ajude. Vanusa me pedindo. A minha irmã recebeu alta de câncer. Desde ontem que não consegue. Liguei para a nossa amiga Gil, muito educada, infelizmente impotente. Parabéns, Gil, pela sua postura de estar sempre dedicando o seu tempo para o paciente e tentando ajudar. Não conseguiu. Porque não temos uma ambulância. Aí, desesperado, eu pego o meu carro, peço para o meu amigo Walker sair daqui 7 horas, vai buscar ela em Salvador. Pasmem! Com menos de 10 minutos, o meu amigo Ito mora na Santa Catarina, vizinho de Tina, ali no Teresópolis. Bal, nos ajude. A minha esposa deu um surto. Preciso de uma ambulância para ir para Salvador. Ligo para Salvador, obrigado Salvador, chefe da guarda municipal. Liguei para nossa amiga Silvia, da SAMU, obrigado pela atenção de vocês. Atendeu, mas pasme, não tinha o carro, não tinha ambulância para levar uma pessoa surtada em Salvador. Essa é a saúde de Alagoinhas. Só o sangue do Cordeiro. Não fui eleito para chegar aqui e falar a língua de ninguém. E minha língua aqui é do povo. Foi para isso que eles votaram. Falar no Bião. Eu gostaria de pedir à nobre presidente Raimunda, a você, Jaldice, a nossa amiga Luma e aquela que me representa muito, do gueto, negra, voz forte, Jusce, faça uma nota de repúdio que eu vou assinar ao Otto Alencar, com aquela postura, o senador Otto Alencar, aquela postura ridícula dele, contra aquela senhora, aquela Nice, Yamacuxi, acho que é assim. Ô Otto, dá uma olhadinha pro Bião. Alagoinhas é o seu filho que ganhou a licitação ali. A Alagoinha tem que ser respeitada por todos nós aqui. O Bião não atende só Alagoinhas, não. É uma cidade polo. Parabéns para cada vereador que aqui se desbuça para levar um morador de Alagoinhas para ser operado fora, numa simples cirurgia. Vamos lá, Otto, dá uma olhadinha para isso. Esquece essa CPI da palhaçada. Já pensou a gente pegar agora um presidente de uma CPI, um traficante para combater droga, um relator pedófilo para tomar conta de menina de 13, 14 anos? Que maravilha, hein? Essa CPI não representa nenhum brasileiro, nem de direita nem de esquerda. Falar sobre o código. Tudo o que tiver nesse código, que seja para prejudicar a zona rural, quero convidar o meu amigo God de Luxo, Codoro, nós que somos da bancada, juntos somos mais fortes. Tudo o que tiver aí para prejudicar a zona rural, que eu recebi aqui de Selma, continue lutando. Selma, ela é presidente da associação do Papagaio 1. Me dê mais um minuto quando acabar, por favor, senhora presidente, para concluir. 1 minuto para concluir, vereador. Continue lutando por nós, agricultores. Precisamos de vereadores que olhem para a classe mais esquecida. Esse código tributário tem muitos absurdos a serem revogados. Agricultores familiares
E zona rural não pode se tornar zona urbana. Não temos como pagar tantos impostos e não aceitaremos perder nossos direitos de forma alguma. Quando o Rose está chegando aqui, zona rural que me escuta, em especial Sauípe, que me deu 150 votos. Não posso esquecer, Estevam me deu 10, mas valendo para toda a comunidade rural. Eu vou mesmo mais mexer nesse código, o que tiver de zona rural para prejudicar, tenha certeza que não votei, não estava aqui nesse voto, não querem demonizar nenhum que votou, mas parece que o G6 agora foi quem votou, quem fez esse código. O G6 não fez código não, viu, imprensa de Alagoinhas? Nós vamos fazer o que tiver zona rural, voto para vocês. O que tiver... Só. 30 minutos só, 30 segundos. O que tiver nesse código tributário voltado para a zona rural, que for para prejudicar, gostaria de contar arduamente com God, Luxo, com você, Codória, nós vamos olhar melhor isso aí, viu? Para não aprovarmos nada que venha prejudicar a zona rural. Povo esquecido, eu quero passar meus 4 anos sendo aqui a voz dos mais oprimidos, daqueles que gritam e ninguém escuta, principalmente em ano. Deus abençoe a todos. Continuando o pequeno expediente, convido a vereadora Luma para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Gostaria de usar da minha fala de hoje à tarde para falar sobre a educação no nosso município. Hoje retomamos as visitas às escolas municipais para fazer o acompanhamento da realidade de cada uma das escolas, lembrando que estamos num momento de pandemia, as aulas estão sendo transmitidas através da internet, do contato através de WhatsApp entre professores, diretoras e os alunos e as mães desses alunos. E, nesse momento, a gente vê e enfrenta uma realidade extremamente triste e de grande abandono. Pude estar presente hoje nas escolas Zeraldo Tinoco e São Isidório, na Santa Terezinha, e também no Álvaro Palmeira, na Rua da Usina. É realmente triste perceber o quanto as nossas escolas, o quanto a nossa educação básica ficou comprometida e se tornou tão frágil nesse momento de pandemia. Em um momento que nós precisávamos estar preparados, onde nós não tivemos nenhum avanço em tecnologia, em conectividade, chegar em escolas como São Isidório, que tem um espaço, tem aparelho tecnológico, tem computadores disponíveis, mas que nunca foram utilizados, simplesmente pelo fato de nunca ter tido um profissional para dar o monitoramento, para ensinar os alunos ao uso daqueles computadores. Então, computadores que estão lá há anos parados e que estão perdidos, porque não funcionam mais. Cerca de 10 computadores. Então, em um momento em que vemos o quanto seria importante que as nossas escolas estivessem preparadas tecnologicamente para enfrentar esse momento de pandemia e para que, de alguma maneira, pudesse dar o suporte, principalmente para os alunos que não têm condição nenhuma de ter acesso à internet, que não têm nem mesmo um aparelho telefônico para poder receber mensagens no WhatsApp, não tem nenhum tipo de acesso à tecnologia. Era nesse momento que a gente precisava das nossas escolas preparadas com suporte para lidar com esse cenário. Já temos mais de 1 ano de pandemia e nada foi avançado. Diante dessa realidade, esperava-se que o mínimo que pudesse ser feito era preparar as nossas escolas. Passamos por lugares e continuamos vendo o descaso. É triste chegar numa escola como Heraldo Tinoco e ver o quanto toda a sua estrutura está comprometida, com fezes de pombos por todo o seu território, onde seria espaço de merenda para alunos, onde seria espaço para sala de aula. Na parte de fora, que é o local onde está sendo feito atendimento aos alunos e aos pais que chegam para pegar atividade, o teto está comprometido, não pode suportar um momento de chuva, porque pode ceder. Gente, nós estamos falando da educação do nosso município.
a educação que é oferecida para nossas crianças e jovens. Não podemos aceitar que a educação seja oferecida dessa forma, sem o mínimo de estrutura que precisa para garantir que tenha qualidade. E educação não se faz só em sala de aula. E quando eu faço isso, eu faço referência ao Álvaro Palmeira, que apesar de ser localizada no centro, a maioria dos seus estudantes são alunos, são crianças de pais feirantes, pais e mães que saem para trabalhar, mães que são domésticas, que trabalham no centro e deixam seus filhos no Álvaro Palmeira. E como podemos garantir qualidade na educação se uma escola como o Álvaro Palmeira é uma escola que existe em becos? Existem 2 becos, um de um lado, outro do outro, não tem espaço para recreação, não tem espaço para absolutamente nada, nem cobertos os becos são. Então, no momento de chuva, muitas vezes os alunos têm que se virar para fazer a merenda, por exemplo. Ou as cozinheiras passam pela chuva para levar a merenda aos alunos, ou os alunos saem na chuva para ter acesso à merenda. Então, não podemos aceitar esse tipo de cenário, esse tipo de estrutura, essa ausência de estrutura, na verdade, para os alunos da nossa rede. Então, é através disso, através desse momento, que eu peço, né, estamos enviando indicações através da casa, estamos visitando cada escola, enviando indicações para a Secretaria de Educação, trazendo um raio-x da realidade de cada escola. Sabemos que nos próximos 4 anos não pode ser feito um milagre, mas o mínimo de estrutura e garantia de acesso ao direito que é de nossas crianças precisa ser feito. Um minuto para concluir, vereadora. E esse é o nosso pedido e o nosso objetivo aqui. Ainda falando sobre isso, sobre a educação na nossa cidade, no dia de ontem foi publicada uma cotação de preço de gêneros alimentícios da SEDUC. E aí estaremos encaminhando o ofício, solicitando informações a respeito desses alimentos que estão sendo cotados. Já que nós estamos em momentos sem aula, não está sendo ofertada a merenda escolar. Inclusive, isso é um grande problema, porque a secretaria foi ao rádio dizer que a entrega das cestas básicas não será mensal. Se a alimentação escolar, se a merenda deveria ser diária, o mínimo que a educação deveria fazer é garantir o alimento na mesa das crianças mensalmente. Isso já é um outro problema. Mas, já que esses alimentos estão sendo cotados, enviaremos amanhã um ofício de informação para procurar saber qual o motivo dessa licitação, qual o motivo dessa cotação de preço, para entendermos o que será feito com esses alimentos. E dentro desses alimentos existem carnes, existe leite, e tudo isso tem que ser observado o vencimento, né? Se esses alimentos são perecíveis ou não, para que possamos entender no que é que será utilizado e para onde será destinado. Então, deixo aqui essas observações. Peço encarecidamente, mais uma vez, que a gestão possa se preparar para a retomada das aulas e não adianta apenas a vacinação. Precisamos de estrutura nas escolas para que haja o mínimo de ambiente saudável e de uma forma sanitária adequada para que as aulas retornem. Muito obrigada. Continuando o pequeno expediente, vereador Jorge da Farinha. Bom, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhora presidente, eu gostaria, eu falei na sessão passada em relação a projetos que não estavam na pauta de votação final de ano e na hora apareceu. Então eu quero esclarecer isso de uma vez, porque de fato, tal nobre colega vereador Tó, vereador Luciano, Vossas Excelências, sabe que nós tivemos uma reunião e ficou acordado quais seriam os projetos que entrariam em pauta. Pronto, vírgula. 10 horas ficou acertado. Quando eu me deparo aqui, na hora da leitura dos projetos, teve um projeto que estava no meio que não foi acertado, que não colocaria. E eu vou dizer qual foi o projeto que foi, para não ficar esse disse-me disse. O projeto, senhora presidente, foi um projeto, que, inclusive, nós tínhamos acordado que não aumentaria
salário de vereador, nem salário de prefeito, nem salários de secretários. Por quê? Nós estávamos no meio, estamos ainda, né? Mas na época já estava naquela pandemia braba, né? E tinha uma lei que não se poderia aumentar salário de ninguém em 2021. Resultado, no momento que foi acordado que não se colocava projeto nenhum para aumentar salário de agente político, Edivaldo, me deparo na hora aqui, aí eu fiquei meio assim, um projeto lido ali no meio, eu digo, rapaz, tem coisa errada. Aí eu vim na mesa, na hora tinha o aumento de salário de vice-prefeito, só de vice-prefeito. Aí eu disse, eu discordo, que esse projeto, nós acordamos 10 horas que não ia entrar em pauta, porque esse projeto entrou em pauta. Aí foi aonde eu pedi o apoio dos colegas vereadores. Vamos suspender a sessão e verificar todos os projetos que estão em pauta. Porque se tem um projeto que não foi acordado para ser votado e entrou na pauta junto com os outros projetos. Então, quando eu me referi à eleição, à sessão passada, me referi especificamente a esse projeto. Agora, se eu estiver falando mentira, eu até paro aqui e dou a voz aos colegas. Agora, então, por esse motivo, inclusive, vereadora Luma, seu pai, na época, me acompanhou também. Nós se abstivemos do voto, não votamos, entendeu? E eu sempre tenho dito, com todo respeito ao vereador Tó, digo, Tó, vocês deveriam ter me dado apoio naquele momento, né? Já em relação ao Código Tributário, na realidade, nós vereadores da época, né? O código chegou, a gente discutiu antes e tal, mas, gente, um projeto que tem não sei quantas folhas, você vê, Tó, tem projetos que tem 5, 6 folhas. Quando a gente começa a ler o projeto, a gente percebe que tem coisas que tem que ser ajustada. Imagine um projeto de várias folhas, dezenas de folhas. Então, naquele momento, todos nós erramos de ter votado aquele código naquele dia. Era para a gente ter revisado, inclusive, nós, né, que na época grave tinha acertado os quilômetros que ia ficar isento, estava em 30, que seria para 90, que a gente fizesse uma emenda ao projeto, levando para os 90, e nós não fizemos. Então a culpa não foi do governo. Então nós não fizemos as emendas, agora está no momento, né, porque a gente também, agora o nosso erro, inclusive o meu também que eu votei, foi nós não ter, né, pelo menos ter mudado para uma outra sessão, ter se reunido, olhado o direito de fato, para poder a gente votar. Mas em relação ao projeto que eu falei a semana passada, foi em relação a isso que eu discordei, inclusive o projeto foi votado do aumento de vice-prefeito. Depois eu fui conversar com o prefeito, não sanciona esse projeto. O senhor vai se queimar. E o prefeito não fez, inclusive a... Presidente. Para concluir, nós, os vereadores, até que votaram na época, depois eu tenho certeza que reconheceu, até o próprio presidente da época reconheceu que eu estava correto. Mas no momento, vereador Edivaldo, o regimento interno é claro. Todos os projetos, você tem seus 5 minutos para discutir. É um direito que o vereador tem. E me tiraram esse direito nesse dia. Me tiraram esse direito. Eu não tive o direito de discutir, explicando por que esse projeto estava na pauta. Eu não ia votar nesse projeto e precisava discutir para explicar à população, pedir vista ao projeto e, neste momento, lascar o regimento da casa e, na época, o presidente não me deu a palavra. Então, é um direito que todos os vereadores têm, independente de ser oposição, ou se vai votar a favor do projeto, ou se vai votar
É ele ter o direito de voz dele, né? Se é para discutir o projeto, ele tem os 5 minutos, ele tem que ter o direito dele garantido. Mas eu quero dizer aos colegas, né, que a questão do projeto foi esse. Eu acho que já está esclarecido em relação a isso. Eu não tenho dúvida e falarei aqui tantas vezes for necessário. Muito obrigado, presidente. Como não tem matéria constante na ordem do dia, convoco seus vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 15 de junho, no horário regimental. Em nome de Deus, encerro os trabalhos.